A paz do Senhor para vocês. Eu estou mais uma vez aqui para convidar você a ler a Bíblia, a conhecer a palavra, a ter entendimento da verdade de Deus, pela qual somos bem-aventurados, iluminados, libertos por ela, pela palavra de Deus. Diante do cenário que nós estamos vendo aí no mundo, as pessoas não querem saber das promessas futuras, das promessas eternas. As pessoas estão mais preocupadas com o seu futuro aqui, neste mundo, com suas vidas aqui. Como se a eternidade não existisse, e eu não estou nem aí para a eternidade. Eu quero viver aqui, eu quero saber daqui, eu quero me interessar, me importar com aqui. Depois que morrer, acabou. Os caras nem saber como é do outro lado. E aí é que fica difícil para o ser humano, porque Deus, ele quer advertir isso ao ser humano. Deus, ele quer abrir do ser humano esse entendimento. Deus, ele quer que o ser humano conheça essa verdade da realidade e da eternidade. A vida aqui é boa, é tranquila, temos que vivê-la, temos que trabalhar, temos que comer, temos que dormir, acordar, temos que viver a vida aqui, sabendo que daqui vamos partir para uma eternidade, uma vida real, sem fim, porque muitas coisas aqui nesta vida é fantasia, e tudo aqui tem fim. Então é isso que eu quero, nessa noite, chamar você para ouvir, se você se interessar, para trabalhar com você a verdade de Deus, para que a sua mente seja iluminada, a minha, a nossa, porque a palavra de Deus, a exposição dela, dá luz e entendimento ao simples. Eu sou simples e preciso sair da minha simplicidade, do entendimento, do conhecimento, e cada dia mais conhecer para ser prudente, não é? E deixar de ser simples. Porque o simples é enganado, porque o simples não tem entendimento. E eu quero ter entendimento. Eu não quero ser simples no entendimento. Eu quero ser conhecedor, eu quero ter conhecimento, eu quero ter a ciência, eu quero ter sabedoria das coisas de Deus. Eu quero poder estar pronto para me defender, para questionar, para confrontar, para refutar em defesa da minha fé. Eu preciso estar pronto, eu não posso ser simples. Então é isso, gente, que eu quero comunicar para você nesse momento, convidando a sua atenção a isso, se você se interessa, sobre a realidade da eternidade, da vida eterna. A importância de você e eu crermos em Jesus é para isso. Não é para a vida aqui. A vida aqui você vai continuar vivendo como está, até morrer. As dificuldades, os momentos, os tempos de chuva, de sol, vem e vai. A vida aqui você vai viver o curso dela enquanto você tem tempo para viver aqui. Você não tem necessidade de Jesus para essa vida aqui. Essa vida aqui você vai viver ela do jeito que você quiser, com Deus ou sem Deus, crendo em Deus ou não, você vai viver essa vida aqui. O problema é quando findar o labor desta vida aqui, a morte ao teu lado chegar, e para a eternidade tu partir. Como estarás lá? Esse é o problema. É aí que entra a nossa maior necessidade de Jesus Cristo. É isso que eu quero comunicar a você. Esse é o objetivo da pregação que eu levo, é trazer as pessoas a pensar nisso, olhar para a realidade espiritual, da verdade de Deus, para a eternidade. Então, as pessoas não se importam com isso porque as pessoas elas não estão com a sua mente liberta. Está na obscuridade ainda. A mente humana está obscurecida dos fatos reais e da verdade de Deus. A mente humana está privada da verdade. É aí que entra a ação de Deus na vida do homem, da humanidade, através do Espírito Santo, que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Essa convenção não é converter, ele convence, ele dá ao homem o entendimento
de uma situação que realmente está por vir. O homem, ele passa a ter entendimento de pecado, de juízo, de condenação, porque o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele vai dando isso à pessoa. Ele vai fazendo a pessoa entender isso. Eu, antes de me converter a Cristo, eu tinha esse temor na minha alma. Quando os irmãos vinham pregar o Evangelho, não é essa a mensagem de hoje, não. Antigamente, quando os irmãos vinham pregar o Evangelho para mim, falar de salvação, falar de Jesus para salvar, eu não aceitava, mas a minha alma tinha um temor diante da palavra que era me trazida, tendo uma compreensão de que aquilo era verdade. Isso é o trabalho do Espírito Santo, convencendo o homem da realidade espiritual que ele está. Só que, não querendo ele entender, não querendo ele aceitar, não querendo ele dar atenção, ele ignora. Aí o diabo tira do coração esse propósito, tira do coração essa intenção, e ele despreza isso. E o diabo continua levando ele para a escuridade, obscuridade, para o engano, vivendo a vida de fantasia, de ilusão, com todos os prazeres, fantasias, regalos, privilégios desse mundo, e esquecendo da sua importância de olhar para a eternidade. O homem não se preocupa com a eternidade. E Deus, ele trabalha para divertir o ser humano sobre a realidade eterna. O que Deus quer divertir, que nós tenhamos o conhecimento, é da realidade eterna, na situação espiritual que nós estamos. Deus não está preocupado se você tem casa, carro, se tem prosperidade financeira ou não tem, se você está doente ou com saúde, não. O que Deus está preocupado é com a tua alma, que você desperte, que você acorde para buscar a salvação, a cura, a bênção da tua alma, a alma humana que está indo a juízo, porque o corpo vai perecer, o corpo é temporal, o corpo vai descer à sepultura, porque da terra veio e para a terra voltará, mas o espírito, que é o ser real, a pessoa, o consciente, o intelecto, o saber, a razão de você entender que existe, que é um ser pessoal, é na alma. É essa alma, é esse ser consciente que vai partir para a eternidade. E uma eternidade em juízo, porque todos já estão condenados. Eis aí a necessidade e a importância de Jesus para todos. Você pode estar ouvindo um sonzinho aí o pessoal aqui tomando uma, bebendo, e o som aumentou agora e ficou atrapalhando aqui na mensagem, mas você vai ouvir assim mesmo. Ignora esse som. Então, eu quero dizer para você que você precisa abrir a sua mente, deixar a palavra iluminar o seu entendimento, para você compreender a realidade eterna, a realidade espiritual, aquilo que Jesus, ele quer que você compreenda. Jesus não está preocupado que você venha a ele pela necessidade do corpo, pela necessidade material. O que Jesus quer que você entenda qual é a importância dele para a sua vida, pela necessidade espiritual para a sua eternidade. Para você descansar nele, sabendo que está livre do que está por vir na eternidade, na vida da humanidade que está neste mundo à deriva do caminho do pecado, indo para o juízo eterno, para o tribunal divino, receber a punição da sentença que já foi batida o martelo. Já foi dada essa sentença para o mundo. Condenação, morte espiritual, que é afastamento. Você tem que entender uma coisa. Tem muita gente que tem medo da morte do corpo. Não tenha medo da morte do corpo. Tenha medo da morte eterna, que é a segunda morte. E todos aqueles que creem em Jesus não sofrerão o dano da segunda morte. Mas aqueles que não tiver o seu escrito, o nome escrito no livro da vida, esses vão sofrer o dano da segunda morte. Livro da vida é Jesus. Não tem nenhuma explicação teológica aqui não para saber o que é ter o nome escrito no livro da vida. É quem tem Jesus. Olha, tudo que se refere à vida, água da vida, pão da vida, livro da vida, fruto da vida é Jesus. Tudo em relação à vida é Jesus. Não tenho que trabalhar,
termos teológicos, buscar entender e complicar as coisas, não. O livro da vida é Jesus, irmão. Quem estiver em Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida para a eternidade. Quem estiver em Cristo já está predestinado ao céu em Cristo. Não o indivíduo particular que é predestinado. É o indivíduo que crê em Cristo. A predestinação é em Cristo. Então, presta atenção, gente. Você, meu irmão, que está aí vivendo aí uma vida de religiosa, de fé em Deus, qual o sentido desta vida? Qual o objetivo desta vida? Qual o objetivo desta prática, desta servidão, desta dedicação à religião? Para que isso? Você tem entendimento disso? Você se filiou a uma religião para quê? Você está servindo e se moldou dentro da formalidade dessa religião para quê? Você que bebia, se prostituía, que vivia a vida banal, profana no mundo, hoje está vivendo uma vida religiosa, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de viver o profano no mundo, hoje está dentro de uma religião, andando dentro de uma formalidade de vestir, de se conduzir, andando dentro de uma direção religiosa, de bondade, de caridade. Eu pergunto, para quê? Qual o objetivo que você tem disso? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, sinceramente. O pecado é gostoso, irmão. Não vem com essa conversa de que o pecado não presta, não. Presta sim. Agora a realidade final dele é que é ruim. Mas o pecado é gostoso. Vai dizer que não é gostoso se prostituir? Vai dizer que não é gostoso viver a vida libertina neste mundo? É gostoso, irmão. O pecado é bom. Isso é hipocrisia de quem diz não presta. Não presta. A prostituição é muito bom, vai dizer que não é bom. O cara tá com uma mulher aqui hoje, amanhã tá com outra e curtindo com várias mulheres. Isso é bom. Sabe por que hoje eu estou aqui me negando para não viver mais esses prazeres que é bom do pecado? Porque hoje eu tenho entendimento do que o homem vai receber como consequência no final. É isso que me faz não mais buscar viver a vida do mundo e me esforçar a estar em Cristo. Não é eu deixar de me prostituir que eu vou para o céu. Porque tem muita gente que não se prostitui, mas mesmo assim continua condenado. É em jeito que eu encontro o perdão dos meus pecados e eu, a partir de Cristo, eu ando na luz, que é no caminho de santidade que agrada a Deus e não mais no caminho das trevas, do pecado que leva o homem a se afastar de Deus, que é a vida profana, a vida de prostituição, a vida de idolatria, de incredulidade, de libertinagem, de vida do jeito que nós queremos viver. Aí, quando eu me converto a Cristo, eu agora vou lutar contra as minhas vontades, com a graça de Deus, a força dada a mim pelo Espírito Santo, que vai me ajudar a resistir todo o desejo do pecado que estava dominando a minha natureza, que me tornava escravo. Pois quando eu criei em Jesus, eu fui liberto, fui livre, e agora não sou mais escravo do pecado, porque agora eu tenho desejo, domínio próprio, pela graça de Deus, o Espírito Santo que está em mim, ele me dá a capacidade de resistir o pecado e dizer não ao pecado, que antes eu não tinha como dizer não ao pecado, porque o pecado me dominava. Era o meu Senhor. Eu não tinha como dizer não àquele que era meu Senhor. Hoje não. Hoje, livre em Cristo, eu tenho liberdade e posso dizer não ao pecado, como também posso dizer sim ao pecado. Porque eu em Cristo posso voltar a viver os prazeres da minha natureza pecaminosa, se essa for a minha vontade. Mas hoje a minha escolha é não mais viver, porque hoje eu fui liberto e tenho o direito de tomar a decisão, e a minha escolha é continuar caminhando com Cristo para o final que eu sei qual é, que é esse final que eu desejo para a minha vida. Andando no caminho estreito, entrando pela porta apertada, ao final eu vou encontrar salvação. É isso que me faz abrir mão da prostituição, da vida de libertinagem no mundo, da vida de curtição, à vontade, dentro dos prazeres do pecado desse mundo. É isso que me faz negar, lutar contra isso. Não é porque eu estou numa religião agora e a religião não pode isso, não pode aquilo. Isso não tem nada a ver, isso é vã. Porque a religião não muda o teu interior. Ela pode até te formar aparentemente uma pessoa formal na aparência, mas o teu interior continua julgado, condenado. Só Jesus é quem pode mudar. A religião não.
O homem na religião vive numa ilusão, numa fantasia, numa mentira. Mas o homem em Cristo está na verdade. E eu estou em Cristo, você está em Cristo. Então quem está em Cristo, aparta-se do mal, não vive mais no prazer do pecado, não anda no curso dessa natureza pecaminosa. Quem está em Cristo é submisso a Cristo, o Senhor da nossa vida. E a Ele seguir e obedecer, negando, renunciando e lutando contra os nossos desejos que contraria a vontade do nosso Deus. Deu para entender? A vida em Deus é uma escolha pessoal, é uma decisão de atitude e de ação que o ser humano tem que fazer. Não é uma questão de escolha religiosa, de formalidade religiosa, de vida religiosa. A vida em Cristo é uma atitude que o homem tem que ter para tomar a decisão que vai mudar a sentença e o destino eterno dele. Então, quando eu entendi isso hoje, sabe por que eu luto? Para resistir cada dia mais o desejo que o mundo tenta me influenciar de novo. Para negar-me a mim mesmo, porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe por que eu luto para me negar todo dia, irmão? Todo dia vem um pensamento que é contrário à vontade de Deus. Todo dia vem uma atitude, vem uma direção, vem um ressentimento, vem um conceito, vem um pensamento, vem uma ideia que não é agradável ao Senhor. Nós temos que lutar para resistir tudo isso e se manter na vontade de Deus, negando-se, porque isso vem da nossa vontade. Muitas vezes a gente não é o diabo apenas está tentando, ele trabalha na nossa vontade. É aí que nós temos que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é renunciar à nossa vontade, a vontade do homem natural, que combate contra a vontade de Deus. O homem natural não pode agradar a Deus porque ele é julgado e submisso à carne. Mas o homem espiritual, o homem transformado, a nova criatura, não vive mais na carne, mas vive no Espírito. E viver no Espírito não é viver num transe de poder, de misticismo. Viver no Espírito é viver na palavra, guiado pelo Espírito Santo, submisso à vontade de Deus. Quem está na carne não agrada a Deus. Quem está na carne é inclinação para a morte. Andar no Espírito é se despojar. Andar no Espírito é negar-se. Andar no Espírito é colocar a palavra na nossa mente e ser conduzida por ela. Andar no Espírito é deixar a palavra de Deus nos conduzir, nos moldar. Não é a religião. Não é ser moldado pela religião. É ser moldado por Deus através da sua palavra. Pelo guia, pela direção do seu Espírito Santo, que Jesus disse que Ele é quem nos guia em toda a verdade. A palavra está aqui, mas o Espírito Santo que me dá o entendimento e me dá a compreensão e me dá a direção certa para eu não desviar dela, porque o diabo tem usado a palavra de uma forma errada, e se eu não tiver a direção do Espírito Santo, eu vou me perder nessa forma errada que o diabo pega para distorcer a palavra de Deus. Você lembra que ele usou a palavra distorcida para Adão e tirou Adão da direção de Deus, porque ele distorceu a palavra que Deus disse a Adão. Adão, ele não guardou a palavra de Deus e deixou o diabo conduzi-lo dentro de um caminho contrário à palavra. Cuidado você. A importância de Jesus na nossa vida, meu irmão, é pela nossa eternidade, é pela vida livre do juízo, a vida eterna, é pela vida com Deus e não sem Deus. A nossa questão de crer em Jesus não é para eu viver na religião A, B ou C, para eu ser mais santo do que os outros, para eu mostrar que eu sou bonzinho, faça a obra de Deus. Não! A questão de Jesus Cristo na nossa vida é questão de salvação. Isso é uma necessidade de toda a alma humana, de todo ser humano, salvação na alma. Se você não entendeu porque você precisa de Jesus, se você ainda não teve o entendimento da sua real situação sem Cristo e porque precisa dele para mudar, você continua perdido. Não adianta viver uma vida de fé em Jesus se não tiver esse entendimento. Aí quando a pessoa chega para mim e diz, rapaz, eu vou desviar, não vou mais caminhar não, porque eu fiquei chateado com o pastor na igreja, eu fiquei chateado com os irmãos, não quero mais andar, não quero mais ser crente, vou deixar o caminho do Senhor. Eu digo, que pena que tu não fosse ainda liberto. Que pena que a tua mente ainda não está esclarecida. Sabe por quê? Porque se tu tivesse a informação, conhecimento, o entendimento
da tua necessidade por Jesus, tu não queria saber de ninguém, de igreja, de pastor, de opinião de ninguém, porque a vida é sua, é você que tem que cuidar dela. Cuida de ti e da doutrina, porque assim te salvarás. Escapa por tua alma, por tua vida. E você que está em pé, cuide para que não caia, porque cada um dará conta de si a Deus. Todos estão diante daquele que há de julgar o mundo, e ele é aquele com quem temos de tratar. Então eu tenho que me preocupar com a minha vida. A minha necessidade de Jesus depende de mim, é eu que necessito dele, não é ele que necessita de mim. E a minha necessidade de Jesus, não vou deixar nenhuma interferência de pastor, de irmão, de não sei quem, de problema, de dificuldade atrapalhar, porque eu preciso de Jesus mais do que eu preciso do feijão, do alimento do corpo. Eu preciso de Jesus mais do que eu preciso da água do corpo. Eu preciso de Jesus mais do que eu preciso desse ar que eu respiro. Eu preciso de Jesus, porque a minha vida aqui é temporal e na eternidade, sem ele eu estou perdido. Eu preciso dele para manter-se fiel, guardado e protegido aqui e na eternidade. Quando a gente entende a necessidade de Jesus, irmão, a gente não fica com esse lenga-lenga. Ah, irmão, eu acho que eu vou sair da igreja porque o pastor não está mais me dando oportunidade, porque os irmãos não estão mais me dando a paz do Senhor, porque está difícil, irmão. Eu acho que eu vou sair do caminho do Senhor porque está difícil, não arrumei emprego ainda, fiz campanha, mas Jesus ainda não abriu a porta. Ele disse que ia abrir, porque o vaso se levantou, disse que Deus ia essa semana me dar uma resposta, abrir a porta e não abriu. Vai atrás desse mentiroso, fica atrás desse lenga-lenga. Vai vivendo essa maldição desse evangelho anátema, para ver se tu vai chegar em canto algum na eternidade, ou se não vai perecer e perder-se. Rapaz, tu tem que entender por que é que você precisa de Jesus. O ser humano tem que ser convidado a vir a Cristo, não é para ser um religioso de igreja A, B ou C. O ser humano tem que ser convidado a vir a Cristo para escapar por sua vida enquanto há tempo, para entrar pela porta que vai achar a salvação, para receber livramento da condenação, enquanto é tempo, porque senão ele continua julgado, condenado depois da morte. Hebreus 9, 27. Segue ao juízo. Então, meu irmão, não vem com essa conversa, porque eu vou sair do caminho do Senhor, porque está difícil. Você não entendeu ainda. Deus, ele quer que você tenha entendimento. Ele quer esclarecer a sua mente da sua necessidade. Quando você entender a sua necessidade por Cristo, aí você vai combater o bom combate da fé, sabendo por que é que tem que se esforçar. Aí você vai combater a vida com Deus diante de qualquer constrangimento que venha querer lhe entristecer, lhe tirar da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você vai saber a importância de Jesus na sua vida, e você vai ter que lutar, perseverar, se esforçar a não deixar nada, nem ninguém, nem circunstância, nem situação, nem momento algum fazer você perder a esperança e se desviar da direção da caminhada com Cristo, porque essa caminhada com Cristo, em meio a qualquer situação, é quem vai te conduzir para a salvação. Do que adianta ter tanto dinheiro e ir para o inferno? Como Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta ter tanta alegria, curtição nesse mundo e no final receber o amargo, como diz a palavra? O mundo se alegrará, mas o final dessa alegria será a tristeza. Até o sorriso terá dor o coração. Para que isso, como diz lá em João 16, 20, Provérbios 14, 13. O final da alegria é a tristeza. E amargo é o doce que hoje estão tomando. Para que isso? Você tem que entender por que é que você precisa de Jesus. Entende, irmão? Entendes, irmão? Entendes por que é que tu tem que combater o combate da fé? Porque tu tem que perseverar, como disse Jesus, até o fim. Porque tu que já está em Cristo, o diabo está trabalhando para te tirar dele. Como é que ele vai te tirar dele? Não é Jesus que perde o poder para que você saia da mão dele para caminhar com o diabo de novo. Não é Jesus que não tem poder para lhe segurar, porque Jesus não lhe segura. Jesus lhe protege, lhe guarda, lhe guia, lhe conduz, quando você se submete e quer seguir a Ele como Senhor. Mas se você não quiser, você é livre para ser arrebatado da mão dele. Quando Jesus disse, ninguém arrebata da minha mão aqueles que Deus me deu, é aqueles que estão dedicados e decididos a se manter na vontade dele. Ninguém tira. Como disse Paulo, quem nos separará do amor de Cristo?
a morte, a espada, a perseguição. Se eu escolhi estar em Cristo, venha o que vier. Eu estou firmado na rocha, como disse Jesus. Ouve e pratica a palavra. Eu estou ouvindo e estou praticando a palavra. Vem os ventos, tempestade e vendavais. Combato contra a minha vida em relação a Deus. E não vai me tirar, porque eu estou firme, decidido. E na minha pouca força, o poder do Senhor me aperfeiçoa. A graça do Senhor é na minha vida, não é eu. É Cristo. Quando eu escolho Ele, Ele derrama a sua graça poderosa para me dar capacidade de ser mais que vencedor, suportando e vencendo, prevalecendo diante de todas e qualquer situação, circunstância, dificuldade, investida do inimigo. Em Jesus eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo, eu posso descansar na sombra do Onipotente, porque Ele guarda a minha alma na entrada e na saída, e para a eternidade. Jesus é quem me garante salvação na minha alma. E eu tenho que lutar, perseverar para estar nele. Porque fora dele eu estou perdido. Eu não quero me perder de novo. Eu quero continuar achado por Deus, para Deus em Jesus. Se eu sair de Cristo, eu me perco novamente. Deu para entender por que é que eu preciso? Porque é que nós precisamos de combater o bom combate da fé, e se manter fiel, e se manter firme, e perseverar até o fim, guardando a palavra do Senhor, mesmo com pouca força, não negando o nome dele, para que a porta do céu esteja aberta para nós. E só vai entrar nessa porta do céu quem estiver em Cristo. A porta do céu está aberta para todos que em Cristo vier, porque a porta é Cristo. A porta não é A, B ou C. A porta é Cristo. E quem passar por ele salvar-se-á. João 10, 9. Jesus disse, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quer entrar no céu? Você está buscando qual porta entrar por ela, hein? Meu irmão, me responda aí. Qual é o local que tu estás indo pensando que vai chegar a Deus? Por onde é que tu pensa que vai alcançar a vida eterna? Qual é o teu conceito de que tu estás salvo? Em qual base tu estás alicerçado? É sério ou não é isso? Se não for em Cristo, você está perdido, meu irmão, e não sabe. Você está morto e não sabe, porque tem nomes que vivem, mas está morto. Cuidado. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é o pão da vida, é a água que mata a sede. Jesus é a nossa salvação. É quem nos justifica, é quem nos reconcilia com Deus, é quem nos livra da ira, é quem nos tira da morte do pecado. Então você entende aí por que é que precisa de Jesus? A Bíblia não fala de nenhuma questão de venha buscar Jesus que ele vai te dar bênção, prosperidade, ele vai abrir porta de emprego, ele vai fazer isso. A Bíblia não convida ninguém a vir a Jesus para isso. Não confunda as coisas, porque esses falsos pregadores, eles distorcem a palavra, eles pegam a palavra e eles levam o engano dentro da palavra. Eles não pregam a palavra. Eles usam a palavra para pregar mentira, engano, apostatando você da fé por essas doutrinas de demônios. Aí o cara pega lá, não, mas olha, Jesus curou, Jesus fez multiplicação do pão, Jesus deu vista cego, ele cura. Sim, meu amigo, ele cura, mas a mensagem não é essa. A mensagem não é essa. A cura, os milagres, as maravilhas que Jesus fez, aquilo ali foi um sinal que estava revelado, que quando o Messias viesse, ele faria isso. Mas o povo não foi convidado a ir a ele para isso. Ele ia fazer isso, era a espontânea graça de Deus na vida humana. Não era o homem fazendo culto de milagre, culto de poder, culto de prosperidade, não. Isso aí eram os sinais que mostravam que Jesus era o Messias, que Israel tinha que reconhecer por esses sinais. Jesus nunca convidou ninguém para vir a ele para poder ter prosperidade, ter bênção, ter vitória na terra, para poder resolver seus problemas seculares, parar de sofrer. A mensagem de Jesus era eu vim salvar e buscar. A mensagem de Jesus era para a necessidade espiritual do ser humano. Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus nunca disse a ninguém, venham para mim que eu vou fazer você ser mais que vencedor neste mundo, ter muita prosperidade, ter muita bênção, ter muita vitória, ter conquista e deixar de sofrer. Não.
Ao contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, deixa que eu te siga. E Jesus olhou e disse, olha, os pássaros têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se está querendo me seguir por prosperidade, por vida boa, por ter lucro de vantagem nesse mundo, está perdendo tempo. O Filho do Homem não veio oferecer riqueza terrena para ninguém. A riqueza que ele veio oferecer, sendo ele rico, se fez pobre para nos enriquecer da vida com Deus para a eternidade, não da vida material neste mundo. Aprenda isso, irmão. Enquanto os homens mentirosos que não têm compromisso com o Evangelho de Cristo estão ensinando o povo a viver um Evangelho terreno, onde a mente, a visão, a busca desse povo é orientada dentro dessas igrejas a ir atrás das suas prosperidades terrenas, dos seus valores que eles querem possuir, das suas vaidades que eles querem ter. Não é por uma necessidade de arrependimento, de pecado perdoado por Deus. Os homens não são orientados nesse evangelho anátema a receber Jesus, a buscar Jesus, a se converter a Jesus, para receber as bênçãos eternas, para receber perdão, para receber salvação, para receber reconciliação, para ser livre do juízo. Os homens com a mensagem desse evangelho anátema não são orientados a buscar, a se converter a Cristo para arrependimento dos seus pecados. Eles são orientados, instruídos aí a Jesus, entre aspas, que não é a Jesus que eles vão, é dentro das igrejas. Eles são orientados a ir para as igrejas porque eles têm a promessa de que Jesus vai dar a ele o milagre, a prosperidade, a bênção, a vitória, através da campanha, do pacto, do voto, dos movimentos malditos, pagãos, que são feitos dentro dessas igrejas, pela direção desses homens malditos, enganadores, cães gulosos, levando o povo à perdição, a viver em maldição e privando o povo da verdade. Nem eles entram e nem deixam o povo entrar. A mensagem do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, é convidando o homem a se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos, para que em Jesus seja perdoado e apagado os vossos pecados. Venha a Jesus entendendo que você precisa dele com a maior necessidade da sua alma de salvação. Você já foi orientado. A condição e a situação que você está espiritual diante de Deus para a eternidade. Alguém já te orientou isso, irmão? Amigo que ouve essa mensagem. Alguém já chegou para você e mostrou, não dentro do entendimento dele, mas pela palavra, a situação real, natural que a humanidade está e o destino eterno que lhe aguarda na eternidade? Você já foi instruído sobre isso? Já te mostraram a solução, a esperança para ser livre dessa triste maldição que está sobre a vida humana, do pecado, da condenação? Então, a necessidade de Jesus é para isso. Deus, ele quer que o homem tenha conhecimento, entendimento da verdade. Essa verdade é sobre a sua situação real com Deus aqui na eternidade. Meu irmão, isso é muito sério. Mas isso só pode chegar à sua mente, você só pode ser iluminado, você só pode ser esclarecido, você só pode ser orientado se for pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esses sermãos que estão dando aí em nome de pregação, em nome de profecia, em nome de Deus, não tem nada a ver com Deus, não vai iluminar a tua mente. Isso é engano doutrinário. Isso é doutrina de demônios. Isso é vento de doutrina. Isso é mentira de Satanás para fazer você continuar perdido, pensando que está salvo dentro de uma igreja, dentro de uma religião, dentro de um curso na formalidade religiosa. Você precisa ser esclarecido. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque ele é a verdade de Deus que ilumina e abre o nosso entendimento para a gente compreender o nosso perigo que estamos, a nossa necessidade e a esperança por onde nós podemos encontrar salvação, que é em Jesus. O Evangelho mostra isso, irmão. O Evangelho não mostra essas coisas que hoje se vive aí com o nome de Evangelho. Evangelho não.
A palavra de Deus, ela está na terra como luz, para iluminar. Porque o mundo está em trevas. E quando fala em trevas, fala no engano, na mentira, que o homem perdeu o entendimento da verdade de Deus, está sendo conduzido na mentira. Por isso que todos vão decepcionar-se. Todos vão se decepcionar. Porque só vai prevalecer quem está na palavra, na verdade de Deus. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. E aquele que vive, pratica e guarda ela, permanecerá para sempre com Deus. Porque o ímpio também vai permanecer para sempre, mas sem Deus. Então fica essa orientação para você aí, meu irmão. Vou encerrar aqui agora, porque está tendo um som aqui que está deturpando aqui o sentido aqui do trabalho. Mas que você analise o que você ouviu aí. E veja qual é a sua necessidade de Jesus. Não se preocupe com o que está acontecendo na sua vida. Mantenha-se fiel até a morte a Cristo, para que você nele seja salvo e tenha o livramento do juízo eterno. Amém? É por essa necessidade que nós precisamos de Jesus. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a realidade é, aqueles que não estão em Cristo não têm a vida eterna. Mas a ira de Deus, a condenação eterna, está sobre ele. João 3,36. Fiquem na paz. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Sempre cumprindo o ministério que Deus me deu no seu reino.